histórias, né? Tem histórias engraçadas e tem histórias tristes. A história triste que eu mais me recordo realmente foi quando eu trabalhava, passei uma época trabalhando à noite e eu tinha muita independência, né? Quem trabalhava à noite tinha muita independência, fazia ronda policial, às vezes tinha alguma coisa policial, era muita coisa de arte, então exposições fotográficas, coisas, shows. E numa dessas noites que estava bem tranquila, mas começou a chover muito e aí começou a cair barreiras, né? Então caiu a barreira lá do bairro São José, uma barreira aqui do Cabo Branco e eu, por iniciativa própria, porque fui para o meio da rua e eu comecei a fazer. Então eu lembro como se fosse hoje, acho que foi o ano de 1988 ou foi 89, acho que foi 89, que o prefeito na época era o Wilson Braga. Ele foi eleito em 88, então foi esse ano que aconteceu isso e eu fiquei lá naquela barreira, me envolvi muito, sabe, me envolvi muito com as famílias, porque a barreira caindo e as famílias sem querer sair das casas, porque era a única coisa que eles tinham, era aquela casa, com aqueles poucos eletrônicos que eles tinham lá, e eu comecei a ajudar, até o pessoal da Defesa Civil, minha gente, vamos sair, o povo chorando, sem querer sair de casa. Foi muito ruim, naquele dia morreram 18 pessoas soterradas, e eu amanheci o dia lá, né? Eu e minha equipe. E aí eu me envolvi muito e fiquei até de manhã. Eu lembro quando eu saí de lá, eram umas 5, 6 horas da manhã para ir para a redação, toda melada de lama. Não tive condições de a gente fazer uma passagem, que é aquilo que a gente grava, de tão suja que eu tava. Fiz só um off mesmo, fiz várias entrevistas e um off, e não fiz passagem porque eu tava terrível. E fui para a redação, assim, muito emocionada com a situação, porque foi muito triste, realmente. Foi uma coisa, como repórter, foi o fato que mais me marcou. Não só pelas mortes, mas pelo meu envolvimento com a reportagem. Meu editor-chefe, que era Arialdo Pereira, sempre dizia, olha, o repórter não pode se envolver muito, não pode se emocionar muito, mas não tinha como você não se envolver, não se emocionar com uma situação daquela, né? Pessoas muito pobres, perdendo tudo que tinha, inclusive a vida numa chuva grande, onde caíram as barreiras. Então essa foi uma coisa que me marcou muito. E a parte engraçada, que é uma coisa que inclusive virou piada, eu conto sempre isso nas festas onde eu estou com meus amigos, eu conto muita história uma história que aconteceu em Bahia, creio que no ano de 1988, 87, quando começou a ter uma história de tráfico de órgãos, sabe? Diziam que as famílias de estrangeiros vinham para cá levar as crianças. A gente nunca soube se era verdade, pelo contrário, até levavam as crianças, depois a gente mostrava as fotos deles lá, no estrangeiro, bem vestidos, bem educados, bem alimentados, mas surgiu essa história de que tinha as casas de engorda, que as mulheres pegavam as crianças que as mães não queriam, levavam para sua casa para engordar, e depois as famílias de estrangeiro vinham para adotar. Isso é uma coisa que tomou muito espaço na mídia naqueles anos. E eu fui para Bahia fazer uma matéria numa dessas casas de engorda. Quando eu terminei a reportagem na casa da senhora, eu fui para a rua fazer uma passagem. E o rapaz do outro lado da rua, creio que era um motorista de ônibus, que naquela época eles andavam tudo fardadinho, aí começou a falar, mas rapaz, nunca vem uma repórter para Bahia, quando vem uma mulher feia dessa comigo. Era. Eita, bicha feia! Comigo. Mas olha, foi tão engraçado, porque eu me desconcentrei, eu era muito jovem, devia ter 20, 23 anos, 24. Claro que eu nunca fui o supra-sumo na beleza, mas é uma coisa que mexe com você, né? Aí os meninos sabiam que eu era meio que sangue quente, o cinegrafista, o operador de VT, calma, brother, eles me chamavam de brother, porque eu chamava todo mundo de brother. Brother, pega a luz, brother, vamos embora. Aí eles, calma, brother, e eu pegando lá. E toda vez que eu começava a gravar, eles, repare, dentuça, dos peitão, sem bunda, eu vou ligar pra TV Cabo Branco reclamando, porque mandou essa repórter feia pra cá, pra Bahia. Enfim, depois de muitas indas e vindas, eu consegui me acalmar, fiz a minha passagem. Aí eu falei, Torceira, que era o motorista, vamos passar em frente o cabo, que ele ainda tava lá. Vamos passar lá. Aí eu passei com o carro, chamei ele. Vem cá, senhor, por favor. Ele, eu? Aí eu, que era? Eu disse uma coisa pra ele tão pesada que, obviamente, eu não vou dizer aqui. Mas eu disse tão pesada que eu tenho certeza que ele nunca esqueceu, como eu nunca esqueci essa história, sabe? E aí a gente disparou com o carro. E isso virou motivo de piada na TV durante muito tempo.